Estamos aqui para o nosso primeiro módulo aqui, estudo de mercado, para você aprender a construir sua casa sem dinheiro. Então já foca no que a gente vai falar aqui sempre sem mimimi, com todos os pulos do gato para que você possa começar. Então antes de você entender o mercado ou saber o que vai acontecer nesse mercado de construção, nós já vamos direto ao assunto. Qual casa a gente deve construir? Isso não é um achismo, isso não é, tem um fulaninho construindo um tipo de casa ali no condomínio, tem um outro que constrói 2 casas para vender, tem um outro que está fazendo um prédio de 4 andares. A gente tem que entender, por pesquisa e estudo de mercado, qual casa nós devemos construir. E para isso nós vamos recorrer aí a uma análise aí dentro dos nossos condomínios da sua cidade. Então você está aí numa cidade, não sei, Maringá, está no Espírito Santo, está na Bahia, isso aqui funciona no Brasil todo e a gente não inventou a roda. Basicamente, eu e Diego, nós pegamos o que as grandes incorporadoras já fazem, a Cirela, a MRV, a EZTEC, e trouxemos para o Unifamiliar. Como vamos construir uma casa dentro de um condomínio para vender? E não é aleatório. A gente tem que saber qual lote comprar, a gente tem que saber qual o tamanho dessa casa, a gente tem que saber por quanto vender, a gente tem que fazer um benchmark, que é o quê? Quais as outras casas estão em concorrência com a nossa para que a gente seja melhor, e tudo isso é na base de dados. Então vamos embora logo para a tela para vocês entenderem. Na tela nós temos aí o primeiro passo, que é uma capa. Essa capa aqui é o que vai ser a futura apresentação do seu produto imobiliário. Então sim, você vai ter uma apresentação do seu produto. Que tipo de casa é essa? Qual o nome da casa? Então a gente coloca aqui casa de alto padrão, casa de médio padrão, um estudo de mercado já de 2025, e aqui embaixo a gente pode dar um nome a esse projeto. Projeto Verona, projeto Minha Casa Financiada, projeto Arral, qualquer coisa que você quiser criar, um nome aí que tenha a ver com o seu projeto. Então a primeira coisa depois disso é a formação da sociedade. Você está aqui numa sociedade, tá? Isso aqui você tem que entender logo de cara. Novamente, a gente já teve um capítulo sobre isso, um módulo sobre isso. Nós estamos na primeira aula do módulo 1 agora, que é o módulo de construir casa para vender, de estudo de mercado. E aqui eu vou te dizer novamente, isso é uma nova profissão. Você está adquirindo uma nova profissão, você está fazendo uma nova coisa. Então você tem que entender, não é sobre o quanto você tem de renda, não é sobre a sua vida, não é sobre o quanto sua esposa está endividada, nada disso. Se você quer construir casas para vender, é uma nova formação. A partir de hoje você está adquirindo uma nova formação, construir para vender. É a mesma coisa, um médico, ele deixa de ser médico porque ele está endividado? Não, ele continua sendo um médico. Então aqui é a mesma coisa, não é sobre sua renda, não é sobre sua vida, é sempre sobre um produto imobiliário. E a gente precisa entender que essa frase grande que está escrito aqui, sempre teremos sócios, não é sobre você, isso aqui é uma profissão. Então o mercado imobiliário, você tem que entender que sempre vai ter a parte investidora e sempre vai ter a parte de incorporadora, que é você, incorporador, o cara que trabalha e o cara que investe. Então foca aqui comigo. E aqui já está a divisão, o Diego aqui está sendo passando por um cara que é um investidor, então ele é a parte financeira, ou ele vai botar o nome dele, ou ele vai colocar o imóvel dele, a gente vai pegar o dinheiro num fundo que são várias pessoas físicas, isso aqui representando que existem pessoas para investir, e do outro lado está aqui, vocês não estão conseguindo ver direitinho, mas está escrito incorporador local, que é você. Minha Casa Financiada, ele trabalha com incorporadores locais. Você que está aí na sua região, você pode ser um incorporador local, porque você conhece a região. Não existe como uma empresa a nível nacional, uma Cirela da vida, uma MRV, construir casas dentro de condomínios no Brasil todo. Não existe logística para isso, por causa da cultura do Brasil. A gente vai te explicar um pouco mais lá para frente sobre por que a gente constrói casas, por que dentro de condomínio e por que esse é um oceano azul, por que você deve entrar nesse mercado e não para construir prédio, não para construir kitnet, não para construir Casa Minha Casa Minha Vida, porque esse é o caminho que você deve criar e trabalhar, e a gente vai te explicar sobre isso, tá? E aqui você, como incorporador local, você só tem conhecimento que você está adquirindo aqui e agora. O conhecimento é esse que você está aqui, é assim que cria produto imobiliário. Você entra com R$0, você não precisa ter dinheiro, você é o trabalhador. Você trabalha numa incorporação, você cria uma casa, você cria o produto imobiliário. Eu gosto de falar que o incorporador ele faz 3 coisas: criar um produto imobiliário, tá? Ele delega a Minha Casa Financiada e ele se relaciona. Então são essas 3 coisas. E aqui na tela você vê, você junta terra, dinheiro e transforma isso numa casa. Então esse é o trabalho aqui, essa divisão tem que ficar clara para você. Logo após, a gente vem aqui para a nossa primeira aula, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é a localização e maturidade do condomínio. Vocês podem ver aqui no canto que tem escrito maturidade do condomínio, e aqui no cantinho você não está vendo, mas está escrito 45%.
Essa é a sua primeira definição, é a primeira coisa que você tem que achar dentro do condomínio da região. Ei, irmão, você tá todo errado, cara. Só tem maluco, cara, assistindo no YouTube, pô. Não tem, a aula não tá certa na direção certa. O cara não tá com Canva, não tá com produto imobiliário. Não pode comentar, não tem suporte. Não tem como tirar dúvida. Cara, você tá todo errado, por quê? A gente tem esse mesmo curso dentro, gratuito, tá? Não vou pagar, não vai pagar nada. Gratuito dentro da nossa plataforma. O link tá aqui embaixo, é só você clicar, vai para e-mail e tal, e você vai ter o material todo certinho, os módulos, vai ter Canva, vai ter material programático, tem prova, tem certificado, caso você seja aluno, queira pegar um software para fazer alguma coisa, tem certificado. Então, cara, você tá dando mole. Já clica no link na descrição, a gente tá te esperando lá. Valeu! Então agora você já se porta, assume para você. Eu sou um incorporador local, eu construo casas para vender. Primeira coisa que você vai fazer então a partir de hoje, quando você terminar essa aula, é ligar para um corretor, um conhecido seu, ou alguém que você queira procurar aí uma imobiliária e falar. Liga pro cara, pega o telefone e fala assim: irmão, é o seguinte, eu sou um incorporador, eu compro lotes, eu construo casas e vendo. E esses lotes vão ser comprados por você, que é um corretor, e também você vai ganhar comissão por isso, e na hora de eu vender essa casa também vai ser vendido por você. O que o corretor do outro lado vai entender? Poxa, um cliente fiel, um cliente de fidelidade, um cara que vai ficar construindo casa para vender direto. Isso é bom para o corretor. O corretor ele trabalha com comissão, então ele não sabe o que vai vir amanhã, o que vai vir depois. Então ter um cara pelo menos está construindo uma casa, 2 casas por ano, já é um certo para ele. Então você conversa com ele e fala assim, ó, você tem como me levar aí em 2, 3 condomínios da região que estejam aí mais focados em construção para eu construir casas para venda? E aí o corretor vai falar, pô, bora na segunda-feira, você entra no meu carro, eu te levo aí em 3 condomínios. Então é isso que você tem que marcar. Tem que marcar a visita em 3 condomínios da sua região de médio e alto padrão. A gente está falando aí de médio e alto padrão, pode ser lote de 100 mil, pode ser lote de 150, de 200, de 500, de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões, tudo depende da região. O Brasil é muito grande. Lá em Maricá, onde eu morava, os lotes eram 180 mil e as casas para venda eram 1 milhão e 200. Aqui já em Alphaville, São Paulo, onde a gente já está agora, os lotes são 5 milhões e as casas são de 20 milhões, 19 milhões. Então o Brasil ele é gigante e existe produto no Brasil todo, existe viabilidade para fazer no Brasil todo e não é sobre o quanto custa, é sobre qual é o melhor produto para a gente criar e vender. Beleza? Então a primeira coisa é entender a maturidade. Marcou a sua reunião, o primeiro lugar que você vai visitar dentro do condomínio é, o que você tem que entender antes disso, cada apresentação dessa que você tem aqui é uma para cada condomínio, porque é uma pesquisa para cada condomínio. Cada condomínio é um micronicho, é um pedacinho. Então você tem que ter uma pesquisa para cada condomínio, beleza? Então você vai na primeira pesquisa, no primeiro condomínio, a gente vai saber a maturidade do condomínio, que é a nossa aula de hoje, então não perde, esse é o pulo de gato dessa aula. E o seguinte, a maturidade do condomínio é sobre se vale a pena para você como um incorporador construir naquele local agora. Por quê? Existem muitos lançamentos, existem loteamentos que ficaram para trás, existem coisas que não vão vender, você está focado em vender uma casa. Então tem coisas que você não pode entrar, não é sobre o preço do lote estar barato, não é porque acabaram de lançar um loteamento que você deve comprar, não é porque estão deixando a oportunidade de pagar em 40 parcelas de R$200 que você deva fazer. Tudo vai pela maturidade do condomínio. E o que significa maturidade é se o condomínio está pronto para receber uma construção para venda. E aí, para você saber se esse condomínio está pronto, você vai entrar antes de ver lote, antes de ver preço, antes de ver qualquer coisa. Administração do condomínio. Você e o corretor vão conversar com o administrador. Lá na administração, ele tem um mapa de todos os lotes do condomínio, ele sabe tudo o que aconteceu e tem todos os projetos aprovados ali naquele condomínio, os que estão em construção, os que não estão em construção, os que foram embargados, os que não foram embargados, os que já venderam. Você está com as melhores pessoas ali para você ter informação, beleza? Então, a partir desse momento, a primeira pergunta que você vai fazer, ouça, a primeira pergunta que você vai fazer: quantos lotes tem nesse condomínio? E aí o cara vai falar, olha, esse condomínio tem 100 lotes, exemplo. E você vai fazer a segunda pergunta: quantas casas tem construída e em construção nesse condomínio? Ele vai falar, ó, tem 45 casas construídas e em construção nesse condomínio. Então, portanto, você com uma conta básica, que eu vou mostrar para vocês agora, você sabe a maturidade desse condomínio. A conta aqui, ó, nós temos 100 lotes, correto? Você tem aqui, ó, 45 dividido por 100, você tem aqui, ó, por 100, tá aqui, ó, você tem 0,45. O que é 0,45? É 45%. Só você fazer uma conta aqui, ó, 0,45 vezes 100, tá? Aqui, ó, 45% é a sua conta para você saber a maturidade. E agora a gente tem que analisar essa maturidade. Joga para mim aí, Pedro, para minha tela para o pessoal ver.
A maturidade em si é o quê? Você tem de 0 a 100 ali, 45. Pô, isso é bom ou ruim, Vinícius? Agora é só hora de analisar como incorporador. Você tem que lembrar sempre, agora eu tô tendo que te dar o foco em pensar no futuro cliente. Sempre lembra, você está construindo uma casa para alguém, está construindo essa casa para um perfil de pessoas. O que essa pessoa vai entrar nesse condomínio, ela vai pensar se o condomínio estiver vazio, se o condomínio estiver cheio, e aí você começa a ter um pensamento mais crítico. Mas é só você dar uma olhada. Lembra, acabaram de lançar um loteamento, não tem ninguém construindo, não tem ninguém lá, e o lote está muito barato, e você acha, cara, que oportunidade, eu vou comprar e vou construir. Só que você tem que se colocar no lado da família que vai chegar para comprar aquela casa. Imagina uma família chegando num condomínio vazio, o condomínio não tem nem portaria direito, não tem síndico porque você é a primeira pessoa a comprar aquele terreno, o condomínio não tem aula de natação, não tem aula de futebol, às vezes não tem nem energia direito, cai, às vezes a segurança não foi contratada ainda. Cara, tá muito incipiente. Como é que você acha que alguém, uma família nova, vai botar todas as fichas, uma casa, a construção, a vida da pessoa, é todo o dinheiro dela em cima daquele momento ali? E como é que você vai construir uma casa para vender no momento onde aquele condomínio é novo? Se você olhar como cliente, você também não compraria. Você fala, pô, meu filho vai brincar com quem? Pô, tá estranho, não tem ninguém morando aqui, será que é seguro? Será que é perigoso? Então a gente não entra em condomínios vazios. Então a maturidade, no mínimo 30%. A gente só entra para construir quando a maturidade for 30%. Então se você entrou num condomínio da sua região, viu que a maturidade é 19%, cara, espera um pouco. Não está no momento daquele condomínio, vamos para outro, já sai daquela reunião, vai para outro condomínio achar um que esteja acima de 30%. Porque vários condomínios no Brasil passaram anos para estar performados para você poder investir. Não adianta nada, o meu condomínio lá em Maricá, Alphaville 1 Maricá, para quem é da região, ele passou 10 anos para ter 50 casas, ele tem 600 lotes. Depois de 10 anos, ele se tornou um condomínio legal para investir, para construir, para vender. Antes disso, são as famílias que se mataram lá para construir as suas casas, para poder sair do papel, para poder morar. Tem que ter vivência, tem que ter gente construindo, tem que estar performado, tem que estar validado, pelo menos 30%, para valer a pena para você ganhar dinheiro naquele condomínio. A mesma coisa do outro lado, quando o condomínio está muito cheio, uma maturidade de 90%, uma maturidade de 100%, o que acontece? Um condomínio que já está muito povoado, já é muito velho, você vai ver que os lotes cada dia mais estão mais caros, porque a terra se torna escassa. Um lote que antigamente era 100 mil, agora está por 900. E está 900 só porque existem 2 lotes que faltam para vender. Então também não é o momento de você investir, porque existe uma relação que o lote ele não pode ser superior a 30% do VGV. E agora eu vou explicar o que é VGV. VGV é valor geral de vendas, é quanto você vai vender essa casa. Imagina que tu quer vender uma casa por 1 milhão, e o terreno ele é mais do que 300 mil, 30%, é 400 mil. Não vale a pena, a relação não faz sentido porque você ainda tem que construir, tem que lucrar e não vai dar certo. Então, normalmente, quando os condomínios eles já estão mais cheios, os lotes eles estão mais caros. E esses lotes não cabem numa viabilidade, que é o nosso módulo 2. A gente vai colocar numa planilha, vai ver se vai dar dinheiro na última ponta, vai ver de quanto a gente paga os juros do dinheiro, tudo isso a gente vai ver no módulo 2. Então, essa é a nossa primeira aula. Defina aí qual é a maturidade do seu condomínio, defina aí dentro dos condomínios que você for, a primeira coisa na administração do condomínio, a maturidade desse é 20, sai. A maturidade desse é 30, vamos para dentro. A maturidade desse é 50, vamos para dentro. A maturidade desse é 80, sai também. Você escolhe os condomínios em questão, essa é a nossa primeira aula, não esquece desse pulo do gato e vamos para a próxima aula.